O tema Sabre de Luz é um tema bem recorrente aqui no canal, sejamos bem sinceros. Seja pra gente falar a importância do sabre de luz pro Jedi, pro Sith, ou até falar sobre o sabre de luz da Ahsoka, sobre os sabres que o Obi-Wan usou na sua vida, por exemplo. Esses vídeos já saíram aqui no canal, vou deixar aqui no card caso você não tenha visto, ou aqui no card, eu sempre me confundo os lados. Mas hoje eu quero falar sobre o Maul, mais precisamente os sabres de luz do Maul. Por quê? Eu acho, deixa eu dar um spoilerzinho aqui do vídeo já, que o Maul é um dos poucos personagens que tem uma jornada extensa no universo expandido, de mudanças muito bruscas, e o sabre de luz, quando a gente lembra que basicamente o sabre de luz, ele reflete a personalidade de quem tá usando, isso é uma coisa bem clichê em Star Wars mesmo, a história do Maul casa muito com o momento que o sabre de luz dele tá, entendeu? Tipo, ele tá com um sabre de luz diferentão, mostra muito como ele tá se sentindo tanto mentalmente quanto fisicamente naquele momento. Eu achei, sinceramente, muito fascinante, assim. Vou pedir pra você deixar o like no vídeo já, caso você não tenha deixado. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Norton Domingos, o canal pra quem ama Star Wars, e bora falar sobre o sabre de luz do Darth Maul. Ou só Maul, tem bastante coisa aí. Temos que deixar uma coisa bem clara aqui. A participação do Maul no episódio 1, Ameaça Fantasma, foi um impacto enorme para o mundo inteiro. Não só no sentido do impacto visual, mas todo mundo, em 99, quando saiu o filme, falou: mano, isso aqui é outro nível. E de fato é mesmo. Primeiro, o personagem é visualmente impactante. O visual dele é propositalmente montado para que ele tenha um aspecto demoníaco. Nesse livro aqui, The Art of High Republic, é um livro bem legal, eu comprei porque, bom, sou apaixonado pela Alta República. O Ian McCaig, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele foi um dos responsáveis em fazer as artes conceituais dos filmes 1, 2 e 3, né, da trilogia prequels, no caso dos anos 2000. Ele também fez bastante arte conceitual aqui para Alta República, e aqui é bem interessante que ele abre ali o textinho dele falando que quando ele foi fazer a arte conceitual do Ameaça Fantasma, uma das coisas que eles pensaram, ele, a equipe, o George Lucas, era justamente isso. O Maul tem um aspecto, um impacto ali muito forte, demoníaco. Ele realmente parece uma coisa demoníaca, assim, chifres, todo vermelhão e tal, passa essa imagem, enquanto a Padmé teria uma coisa mais inocente e angelical. Então eles seriam os opostos ali, meio que o anjo e o demônio com muitas aspas. Ele então é uma personificação do mal, sem muitas camadas. Ele é um Sith, raivosão, muito forte, do lado sombrio, no Ameaça Fantasma, e ponto. A participação dele se encerra ali no filme, depois Clone Wars resgata o personagem. A cena dele ligando a segunda ponta do sabre é algo que entrou pra história do cinema. É muito impactante, muito impactante. O sabre de luz de duas pontas do Maul é um sabre bem mais comprido que o normal. Basicamente são dois sabres grudados, assim, tanto que ele ativa um de cada vez, ele luta depois com o sabre separado. Então são basicamente dois sabres grudados, o que, vamos combinar, já é muita coisa. E reparem o quanto o sabre parece novo, brilhante, bem polido, como se ele nunca tivesse sido usado ou usado pouquíssimas vezes. De fato, essa é a simbologia. Pensa assim, os Sith estavam escondidos há quase 1000 anos, considerados extintos inclusive. Nessa minissérie do Maul, essa aqui é a edição do Brasil mesmo, a Panini que trouxe, é bem chatinho de achar hoje em dia, mas é uma minissérie que se passa antes das prequels. Aqui a gente vê o Maul usando o seu sabre de luz, claro, mas a gente vê que ele tá impaciente. Ele não quer mais ficar nessa de, vamos ficar escondido. Não, ele quer enfrentar logo os Jedi, porque ele quer vingar os Sith que foram mortos, entendeu? Ele quer vingar a Ordem Sith que teve que se esconder, regra de 2, tudo mais. Ele quer vingar os Sith matando os Jedi de vez, o máximo de Jedi que ele conseguisse. Ou seja, o sabre é novo porque essa é a aparição do Maul. É o momento onde ele se revelou como a ameaça Sith. O sabre não está velho, não está sujo de batalhas, entendeu? Por mais que no quadrinho a gente vê ele lutando contra uma Padawan, tem histórias ali do universo expandido onde ele enfrenta outros monstros, outras criaturas. Esse é o momento onde os Sith se revelaram. Por isso que o sabre é bem polido, o sabre não era usado. É uma ameaça que estava esperando para o ataque, para entrar em ação, assim como os Sith estavam botando seu plano muito bem polido de dominação em prática. Os Sith voltaram e estão prontos para a luta.
Na luta entre Obi-Wan e Maul em Naboo, o Maul é derrotado, teoricamente morto. Na verdade a gente sabe que ele não morre, mas ali pro primeiro filme ele está morto, ele é cortado ao meio e ele cai lá em Naboo. Só que o interessante é, apenas metade do sabre dele ficou com ele. A outra metade sumiu, possivelmente quebrou, parou de funcionar, mas nesse momento, após ele ser cortado ao meio, Maul tem apenas metade do seu sabre. Lá em Clone Wars a gente descobre que, bom, ele não morreu, ele passou esses últimos 10 anos enlouquecido no planeta Loto Minor, ele chegou lá de alguma maneira, virou uma aranha-zona de metal, botou umas patas de metal de aranha por baixo do corpo e ficou enlouquecido gritando Kenobi por aproximadamente 10 anos, até ser resgatado pelo seu irmão Savage Opress. Esqueci o sobrenome dele por alguns instantes. Perdão. Devido ao seu desejo de vingança e ao seu ódio contra o Obi-Wan, Maul conseguiu usar o lado sombrio para se manter vivo. Sim, ele literalmente sobreviveu na força do ódio. É basicamente isso. Quando o Maul volta a ter controle da sua consciência, ele usa metade do seu sabre de luz antigo. E agora ele tem pernas de metal. Só que mais do que demonstrar que ele foi cortado ao meio, porque bom, ele tinha um sabre completo, agora ele tem metade de um sabre, na minha visão é muito mais que isso. Porque Maul agora não é Darth Maul. Ele só é Maul. Ele manteve o nome, mas não é mais um Sith. Ele pegou metade daquilo só e está se tornando um novo personagem, uma nova pessoa, um novo vilão. Agora o seu propósito era outro, colocar seu plano de vingança em ação contra o Obi-Wan e contra Darth Sidious, que o substituiu sem pestanejar, né? Conde Dooku tá aí pra provar. O Maul passa boa parte de Clone Wars usando o seu sabre vermelho, até o momento onde ele começa a usar o Darksaber como sua segunda arma. E aí que as coisas ficam mais interessantes. O Darksaber não é simplesmente só um sabre de luz. Ele tem uma carga política, principalmente, muito grande. O Darksaber foi criado por Ter Vizsla, que era o primeiro e até agora único Mandaloriano Jedi. Em um determinado momento, o Ter Vizsla uniu os clãs Mandalorianos sob seu comando, e o Darksaber ficou com essa carga. Quem impunha o Darksaber, o Mandaloriano que ergue, ou não sei se é Mandaloriano, mas o ser que ergue o Darksaber, que usa o Darksaber, consegue unir os Mandalorianos. O Maul estar usando o Darksaber, que ele matou lá o Pre-Vizsla, pegou o Darksaber pra ele, então agora ele tá usando o sabre de luz dele antigo, a metade do sabre, e o Darksaber na outra mão. Porque agora ele tem uma carga ali política muito forte, uma influência, um poder muito forte. Ele é o líder de Mandalore, ele toma o governo de Mandalore e mais ainda, ele cria o maior cartel do crime do submundo da galáxia, que é a Sombra Coletiva. Maior não, vai, um dos 5 maiores, a gente sabe que é cravado no canon. A representação máxima disso tudo é a luta dele contra o Sidious, no final de Clone Wars. Ele usa os 2 sabres contra o seu antigo mestre. Obviamente ele é derrotado, consegue fugir e nesse momento as coisas começam a ficar mais interessantes porque ele vai perdendo cada vez mais poder, perdendo status também, por que não? E, mais uma vez, isso vai se refletir no sabre de luz dele. Antes, tente ir pra parte final, entre aspas, eu acho interessante mencionarmos a luta do Maul contra a Ahsoka no final de Clone Wars, porque lá ele tá com seu sabre aparentemente completo, ele reconstruiu o sabre original dele, ou algo muito parecido, e por isso mesmo depois ele modifica o sabre, na verdade, no período imperial. Ali no final de Clone Wars, na 7ª temporada, sinceramente não tem muita explicação, é uma coisa mais de bastidores, assim. Nos bastidores, essa segunda ponta, porque um lado é o sabre que ele tava usando mesmo, né? Só que o outro lado parece o sabre da arte conceitual da Ventress. Lá no livro Dark Disciple, que é o Discípulo Sombrio, ela encontra um sabre amarelo, e ele é bem parecido, a arte dele é bem parecida com essa, a gente não sabe o que rolou. Porque ele pode ter pego o sabre dela, né? Porque, spoilers, do final da Ventress, ela morre e é enterrada em Dathomir. Então faz sentido o Maul ter conseguido o sabre lá, alguma coisa do tipo, ter corrompido o cristal, deixando ele vermelho de novo. Mas como eu falei, isso é coisa assim de bastidor, de teorias, tudo mais. Não tem nada confirmado no canon ainda. Faz sentido eles voltarem o sabre duplo pra ele, se é pra mostrar o Maul em toda a sua essência ali de firula, pirueta e girar com sabre de luz. Eu acredito que seja isso. E é no final dessa luta com a Ahsoka em Mandalore que o Maul perde esse sabre reformado. Porém, o próximo, meus amigos, é o puro suco do estilo. Porque no final de Clone Wars começa o período imperial
E aqui o bicho pega, meu parceiro. Durante os acontecimentos de Star Wars Rebels e também na breve participação do Maul no filme do Han Solo, ou seja, durante o período imperial, Rebels se passa 15 anos após a criação do Império, Han Solo oscila ali entre 8 e 12 anos depois da criação do Império, começa 8 em 4 anos, eu acho que é isso de cabeça aqui agora, mas é ali, da metade pra frente do período imperial. Olha só esse arco do sabre aqui. Esse sabre de luz aqui foi montado usando partes de um sabre de luz de um inquisidor. A gente não sabe que inquisidor, porque todos eles têm um arco ali no meio do sabre, né, que gira e faz toda aquela parada que sai girando, mas é nitidamente um pedaço de um arco de um sabre de inquisidor. Faz sentido, porque lá em Rebels a gente viu que não só o Maul tá sem poderes, de influência, perdeu seu cartel do crime, a Aurora Escarlate, que antes era a Sombra Coletiva, depois se torna a Aurora Escarlate, não é mais dele, a Qi'ra tomou o lugar dele, e ele está sendo caçado pelos Inquisidores. Todo aquele arco de Malachor, na segunda temporada de Rebels, no final da segunda temporada, começa com o Maul sendo caçado por 2 Inquisidores, então eles estão no encalço dele, faz sentido ele criar um sabre novo, usando ali o sabre de um cara que ele derrotou, que ele provavelmente derrotou, que seria um Inquisidor. O Darksaber fica em Dathomir, numa espécie de depósito de memórias do Maul, e agora ele tem os seus sabres vermelhos. Só que tem um mas aí. Como lá em Rebels o Maul quer passar uma imagem pro Ezra de um velho mentor sábio, ele usa o sabre dele como uma bengala. Até o momento onde ele tem que ligar ali e partir pra ação. Claro, ele tá mais velho. Rebels começa 15 anos depois da vingança do Sith. Então o Maul envelheceu bastante. Só que ele quer passar a imagem de um idoso frágil, entendeu? Eu tenho acesso à força, ao lado sombrio no caso, eu quero te ensinar. O Maul quer porque quer pegar o Ezra como aprendiz, então olha como eu sou frágil, eu ando até de bengala, eu sou um velho Zabrak. Chegou ao ponto que essa parte de baixo do sabre, porque ele usa a parte de cima aqui pra segurar, a parte de baixo tem uma madeira ali. Ele botou uma madeira pra usar de bengala mesmo, até o momento onde ele tem que ligar as 2 pontas do sabre. Aí o bicho pega. E fechamos tudo isso com a revanche entre Maul e Obi-Wan no final de Rebels, no deserto de Tatooine, e nós já falamos sobre essa luta aqui no canal, tem um vídeo muito legal que a gente destrinchou a luta, vou deixar aqui no card, ou aqui no card, em um dos 2 lados. E bom, não precisa falar que ali o sabre dele é de 2 pontas, que é o mesmo sabre que a gente viu no decorrer de Rebels, pra fazer uma rima visual com o que a gente viu na Ameaça Fantasma. Então o confronto dele com o Obi-Wan começa lá e termina nas areias de Tatooine. E o ciclo se encerra, e assim a gente pode fechar o vídeo. Bom, comenta aí, o que você achou do vídeo? Você curtiu, você não curtiu? Porque essa aqui é uma roupagem meio nova, onde a gente vai olhando para os sabres, o jeito que eles são feitos e o significado deles com o personagem ali, para com o personagem. Comenta aí embaixo se vocês curtiram. Mano, deixa o like, porque eu posso trazer de outros personagens. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, e só tem mais uma coisa pra dizer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu tenho um link de afiliado lá na Amazon. Como é que funciona? Se você entra pelo meu link e compra um monte de coisa na Amazon, que você quiser comprar, na verdade, não precisa ser um monte de coisa, mas tipo, já quero comprar um jogo na Amazon, quero comprar um livro na Amazon. Se você entrar pelo meu link e comprar lá, vem uma porcentagenzinha pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente, tipo, ajuda mesmo assim. Então se você quiser me ajudar nesse sentido, for comprar alguma coisa na Amazon, usa meu link, fechou? Gente, é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!